Oi, eu sou a Anne e hoje eu vim aqui dar dicas de Instagram pra quem tá começando agora nesse meio aí de criação de conteúdo. Ai, Anne, mas você tem muito pouco seguidor no Instagram. Bom, até esse vídeo, sim, eu tenho poucos seguidores. Eu tenho 600 seguidores na minha conta pessoal e nas minhas contas secundárias eu tenho 150 e 250 aí. Mas, ok, isso não muda o fato de que eu produzo conteúdo e que sim, eu testo dicas, eu tenho dicas boas. E eu acho até melhor vocês escutarem alguém que tem poucos seguidores do que pessoas que, sei lá, já tem 20 mil seguidores, 60 mil seguidores. Então, tá bom? É só pra falar assim, só pra deixar esse aviso dado aqui, porque o fato de eu ter poucos seguidores não quer dizer que eu não me esforce e produza um conteúdo de qualidade também, porque eu considero o meu conteúdo de qualidade. Então, é isso que eu vou começar esse vídeo aqui. Então assistam até o final, tem dicas incríveis, dicas que eu sei que vai ajudar quem tá querendo criar conteúdo ou quem já criou conteúdo talvez melhorar. A primeira dica é: tenham um nicho. Hoje em dia eu tô me desgarrando dessa ideia, quem me acompanha nos stories sabe que eu desgarrei de vez disso, eu não gosto, eu acho um pouco tóxico. Mas querendo ou não, é uma dica que funciona muito, é uma coisa assim que eu atraí boa parte dos meus seguidores por conta do meu nicho, que é falar sobre cabelo. Então as pessoas já me associam a falar de cabelo e eu vou continuar assim falando de cabelo, porém eu quis associar mais coisas a mim, sabe? Então, por exemplo, eu tô fazendo muitas fotos de look, então eu queria estar postando essas fotos de look também. Queria voltar a mostrar a edição de foto, então eu tô voltando também. Porém, o foco é cabelo, então um dia certo vai ter conteúdo. Segunda dica, stories. Nossa, super importante. Provavelmente qualquer vídeo que vocês abrirem vai falar. Apareça nos stories. E sim, apareça nos stories. E não tô falando só de você postar a caixinha de pergunta meia vaga ali, entendeu? Porque eu sei que isso dá muita interação, principalmente se vocês têm muitos amigos no Instagram de vocês, que não é muito o meu caso. Mas tentem aparecer nos stories falando. Falem sobre o conteúdo de vocês, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, mostrem uma rotina. Tudo isso é muito legal, eu adoro fazer isso, por causa que eu sinto que é uma maneira das pessoas se ligarem comigo, sabe? Às vezes quando eu sigo alguém e essa pessoa não mostra muita rotina, não mostra como ela é de verdade, eu fico bem frustrada, sabe? Frustrada mesmo. É um dos motivos pelos quais eu não sigo muito famoso. Então, eu sigo poucos famosos, mas eles postam algumas coisas nos stories, assim, eu gosto bastante, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu amo muito ver. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas que consomem o Instagram também gostam de ver também. Então, apareça nos stories. Pode não ser falando de primeira, mas você pode colocar vários textinhos falando sobre o seu conteúdo. Grava quando tá sozinho, e aí você vai perdendo medo. E lembre-se, ninguém pode te julgar. Porque quem coloca a cara a tapa no Instagram merece um prêmio, tá bom? Por causa que é difícil, é complicado. A gente sabe que a gente tem aquele medo de julgamento, medo de, nossa, minha voz não é tão bonita. Nossa, mas eu não me acho muito bonita e seja lá mais o que for. E, gente, parem com esse medo. As pessoas que julgam, dificilmente elas fazem melhor. Às vezes elas nem fazem, então, tipo, não escutem críticas de quem nunca construiu nada, entende? Então, é a minha dica, assim, de ouro, sabe? Aparece nos stories. Quando eu comecei a aparecer nos stories, lá em 2018, que era quando eu tinha a minha primeira conta, rolava que eu percebi um certo julgamento, sabe, das pessoas. Eu percebi que muita gente votava em que tinha errado, tipo, falando pra mim não fazer conteúdo X. Muita gente provavelmente achava que eu tava passando vergonha. E se isso acontece com você, se você sente que os seus seguidores são pessoas que não te agregam em nada, muda a conta. Comece uma conta nova. Eu fiz assim, eu comecei uma conta nova, porém eu fui hackeada e comecei uma conta nova de novo. E é tudo de bom, sabe? Você tem que se sentir confortável fazendo isso, porque senão vai ser um tormento pra você e a criação de conteúdo vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais complicada e você vai se frustrar muito mais fácil. Então, deixa as pessoas saber quem você é através das fotos ou através dos posts. Eu acho que tudo isso é importante, sabe? E os stories, eles estão aí pra passar a sua essência pro mundo. E não tem nada melhor do que você postar a sua rotina, você postar os seus gostos, o que você gosta de fazer no seu tempo livre.
Não tem nada melhor do que isso. E se você é como eu, que é meio flopado, a caixa de pergunta nunca tem nenhuma pergunta ali, porque isso é uma coisa que acontece muito comigo, tá tudo bem. É normal. Uma hora vai encher de pergunta e você tem que ficar feliz por causa disso, porque você tá tentando. É o seu caminho. Essa foi a dica dos stories. Eu acho que eu tenho uma estendidinha, acabou ficando um pouco motivacional. Mas é porque são coisas que eu queria que alguém tivesse dito pra mim quando eu tava começando, sabe? Por causa que até hoje eu não tenho muitas perguntas na caixinha e não tenho, às vezes eu não tenho nenhuma, sabe? E tá tudo bem, é normal, acontece. Continuando nessa vibe aí dos stories, postem enquetes, usem ferramentas dos stories, não precisa ser só caixa de pergunta. Existe aquele negocinho de arrastar assim, né, que todo mundo usa quando posta alguma coisa. Tem as enquetes. Então usem muito isso, só que não usa enquete aleatória, tá bom? Nossa, tipo assim, ai, você prefere doce ou você prefere salgado? Ai, você prefere branco ou preto? Você prefere roupas claras ou escuras? Ai, você prefere... A gente sabe que é só por engajamento, que você não quer saber se eu prefiro doce ou salgado. É só por engajamento. Não façam isso. Sério, não façam isso. Coloquem enquetes relevantes pro seu nicho. Ou se você tá fazendo alguma coisa, sei lá, se você vai pintar a unha, posta lá, tipo, ai, qual cor vocês acham que eu deveria pintar, sabe? Aí abre a enquete. Aí quem der mais um resultado, você vai lá e mostra que você fez aquilo do jeito que as pessoas queriam, sabe? Então, sempre por causa que assim você acaba criando um certo laço, entendeu? As pessoas adoram quando a opinião delas é levada a sério, sabe? Quando você faz uma enquete perguntando a opinião de alguém ou como tá sendo o dia de alguém, as pessoas vão lá e vão colocar, sabe? Por causa que é muito mais fácil desse jeito, às vezes, do que a caixinha de pergunta. E sem contar que o Instagram ama quando a gente usa essas coisas. Então, use, abuse, sabe? Tá lá no Instagram, então use enquetes, mas use enquetes relevantes. Enquete que você vai fazer ou relacionado ao seu conteúdo, ou para saber se o seu público sabe algum determinado assunto para você produzir um post, sabe? Façam esse tipo de coisa, são pequenas coisas que fazem total diferença. Então, um dia eu fiz uma enquete nos meus stories e a visualização subiu lá em cima. Eu fiquei tipo, o quê? Eu fiquei chocada, porque nunca aconteceu antes. Então, é uma coisa incrível. Usem enquetes e coisas assim do Instagram, sabe? Por causa que ele vai adorar. Entendam, stories não é só caixinha de pergunta. Agora uma dica que vai até pra mim. Usem as ferramentas do Instagram, como por exemplo o Reels e o IGTV. Super importante também. Uma vez eu fiz um IGTV, meu engajamento foi lá em cima. E eu nem tava falando, eu só tava mostrando como que eu tava fazendo uma finalização. E as pessoas gostaram muito. Então eu achei, tipo, super legal e vou fazer mais algum dia. Só preciso das ideias certas pra fazer o IGTV certo, entendeu? Eu tenho um certo travamento ainda com o vídeo, mas eu pretendo trabalhar isso. Reels. Eu nem preciso falar nada. O Instagram, né, querendo imitar o Tico e Teco, fez o Reels. Então usem e abusem do Reels. Tem várias ferramentas lá, tá ficando cada vez mais completo. Eu sei que parece um pouco difícil de mexer, mas tem vários tutoriais aí de como vocês podem mexer e usar o Reels, que é 10 também, sabe? O engajamento também vai lá em cima. Então, usa o Reels pra vocês fazerem um tutorial, pra vocês colocarem coisas como erros, pra vocês mostrarem um backstage. Muito legal, eu acho que rola muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, usem isso aí, mas claro, também usem o feed. Não pode deixar de usar o feed, tá bom? Então, intercale as três coisas que vai dar certo, sabe? Tudo isso dá certo, eu juro pra vocês que geralmente eu faço. O Reels eu comecei a usar tem pouco tempo, né? A galera que me segue já sabe que eu não usava muito. E agora eu voltei a usar e eu percebi o meu engajamento muito melhor com o Reels. A nossa quinta dica vai ser sobre fazer aliados nessa rede social. Super importante. Para de ver a outra garota que cria conteúdo como a sua inimiga e comece a ver ela como a sua amiga e aliada. Gente, apoiar mulheres também é super importante. Ou homens também, não tem problema nenhum, sabe? Eu, pelo menos, tenho um público voltado para mulheres. Eu sigo mais mulheres, então mais mulheres me seguem também. O que é a minha intenção. Mas o que rola é que você tem que parar de ver as outras pessoas como as suas inimigas, sabe? Então, às vezes você tá vendo fulana crescendo, fulana
conseguindo o espaço dela, e você fica lá com inveja de fulana e fica, mas eu não vou ajudar fulana, por que eu vou comentar na foto dela? Por que eu vou salvar a foto dela? Por que eu vou compartilhar o conteúdo dela? E aí a fulana te segue e ela não faz nada disso no seu perfil também. Fica duas pessoas que podiam estar se ajudando, se odiando, e aí um lado crescendo e o outro não. Então comecem a ter amigos dentro dessa rede social que também criam conteúdo, porque futuramente eles podem fazer uma collab com você, eles podem fazer um sorteio em parceria com você. O que assim, se for do mesmo nicho, né? Sorteio é uma coisa bem complicada, mas se for do mesmo nicho, rola super. Então, bem legal, sabe? Então para de fazer rivalidade entre você e outros criadores e comece a pensar grande. Pensem sempre grande, por causa que isso muda tudo, sabe? Muda tudo mesmo. Então, sempre façam isso. Virem amigas de outras influenciadoras, isso é legal, sabe? Então, é isso a dica. Vire amiga das pessoas, não sejam inimigas. Eu sei que geralmente tem uma ou duas pessoas assim que a gente tem um certo ranço, né? Acontece, então se você não gosta da pessoa, só dá um follow, tá bom? Não fica lá no perfil da pessoa que nem ghost, por causa que isso é chato pra caramba. Você tá atrapalhando o engajamento dela, o crescimento dela. E já tem muita rivalidade nesse mundo aí pra ficar vendo os outros só crescendo e você lá pensando, nossa, podia ser eu, né? Então só para de fazer isso, tá bom? A minha última dica, a sexta dica aqui, né, pra quem tá começando a produção de conteúdo, é rotina. Gente, super importante, criem rotinas pra vocês fazerem conteúdo. Eu custei entender isso, porque às vezes eu contava muito com a sorte e com a minha cabeça criar algum conteúdo pra mim, sabe? Então eu ficava, às vezes, chegava um dia de fazer conteúdo e eu ficava, nossa, não tem nada pra postar, vai ser um dia perdido. E um dia perdido é um dia a menos pra você crescer dentro da plataforma. Então, começa fazendo uma rotina simples. Coloca um horário no seu dia que você vai focar na produção de conteúdo. Não precisa ser todos os dias. O ideal é que seja, mas se você estudar, trabalhar, faz uns 2, né? A cada 2 dias, 3 dias, não tem problema nenhum. E você faz mais conteúdo do que você faria todos os dias. Eu, por exemplo, dedico às 6 da manhã às 7 da manhã para me fazer posts. Sim, eu acordo nesse horário. Então, se eu preciso fazer um post de cabelo que vai ser mais longo, um post carrossel, ou preach literário, alguma coisa assim, o que eu vou fazer? Eu vou acordar às 6 horas, eu vou ficar de 6 até às 7 horas produzindo esse conteúdo. Não consegui hoje? Tudo bem, termino amanhã e aí começo um novo. É a melhor dica, por causa que assim você vai ter horários e você vai se comprometer com aquilo. No momento que você começa a se comprometer, as pessoas vão reparar isso, elas vão pensar, nossa, ela tá realmente querendo isso, ela tá realmente se esforçando pra isso, então vamos ajudar ela, vamos curtir, vamos comentar, vamos salvar, vamos compartilhar com outras pessoas. Então é bem legal esse tipo de dica também, tá bom? Separem um horário pra vocês criarem o conteúdo de vocês, seja qual for, seja challenge, seja tutorial, seja, sei lá, post explicativo. Eu, por exemplo, faço muito post explicativo. Então, eu gosto muito de tirar o horário das 6 até as 7 pra mim fazer esses posts explicativos. Por causa que além de eu estar pesquisando, aí eu vou lá, dou uma olhada. E eu tenho um tempo maior do que se eu fosse postar às 6 da tarde, eu começar, sei lá, 5h30 da tarde e fazer o post pra sair às 6. O que já aconteceu comigo e eu não recomendo pra ninguém, por causa que é horrível. Você não coloca a sua energia naquele negócio e aí ele não vai pra frente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de Instagram. Você pode criar conteúdo exatamente agora. Assim que você se inscrever nesse canal e der um joinha nesse vídeo, você vai e você começa agora. Anne, tô insegura que eu comece uma conta nova, tá bom? Se você tá insegura com as pessoas que te seguem, como eu já falei, comece uma conta nova. Não tenha medo de se arriscar, porque quem arrisca não petisca. Então, só vai, meus amores, vocês conseguem. E me sigam lá no meu Instagram, que é o @AniNácia. Eu vou começar a fazer lives também falando sobre dicas. Vou criar um destaque falando as melhores dicas pra mim sobre Instagram. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de dicas. E tchauzinho, beijinho!